Oi, amigo investidor, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Daniel e hoje a gente vai falar sobre o KNCR11. Quis fazer esse vídeo aqui hoje por quê? Porque a taxa Selic aí se manteve a patamares altos de 13,75%. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Não vai ser um vídeo direto, né? Direto ao assunto. Mas claro, antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal e entra no grupo do Telegram. A gente está com mais de 500 membros e quando a gente chegar nos 600 a gente vai sortear uma caneca e um livro. Tá bom? E sem falar que tá um grupo muito bacana, o B tá postando uns resumos super bacanas lá também, o pessoal é legal, então enfim, entra no grupo Telegram que você não vai se arrepender não. Então show de bola, sem mais delongas, bora pro vídeo. Inicialmente, né, como eu tava falando, o próprio, o próprio Copom decidiu manter uma taxa de juros de 3,75 e por quê? Eles falam aqui, considerando os cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu manter a taxa básica de juros de 3,75% ao ano. Lembrando que a taxa DI, né, que acaba aí, de certa forma, aí, sendo muito relevante para a renda fixa, é uma taxa diária, tá bom? O comitê entende que essa decisão, e isso vai ser importante porque a gente vai falar aqui hoje, que é uma decisão compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui os anos de 2023 e, em grau maior, de 2024. Mas se você tiver interesse, é só entrar aqui no site bcb.gov.br e aí você vai ter acesso, né, a todo aqui esse conteúdo aqui, é bem legal, se você quiser dar uma olhada, beleza? Então bora lá assim para o fundo, a gente vê que no year to date, né, ele ficou meio que pareado, 0,02, quem não sabe o que é year to date, é do início do ano até agora. Então tem aí uns 3 meses, né? Mas quando a gente pega aqui no último ano, ele teve uma queda aí, menos 3,44%. Lembrando que outros fundos tiveram quedas muito mais acentuadas, tá bom? Quando a gente pega aqui nos últimos 2 anos, aí ele realmente teve uma pernada, né, comparativamente com o IFIX, e isso faz todo sentido, porque é um fundo que segue aí o CDI, né? Então é um fundo que em cenário de alta taxa de juros ele vai ser beneficiado comparativamente com o IFIX, que eu sempre falo que é um bom índice, tá bom? Mas agora quando a gente pega aí 5 anos, a gente já vê que a figura muda um pouco, né? Por quê? Porque ele fica, de certa forma, aí, se entrelaçando com o IFIX, como a gente pode ver aqui no gráfico da Status Invest, né? Então, realmente, a gente vê que é um fundo para quem gosta de, talvez, ter uma alocação um pouco mais tática. Como assim, Daniel? Bem, se você quiser, por exemplo, ter fundos indexados ao IPCA e fundos indexados ao CDI, ao invés de ter um só que faça as duas indexações, digamos assim, você pode estudar esse fundo aqui, porque ele é um fundo aí bem direcionado, digamos assim. Né? Tem gente que gosta, acho, para quem gosta de ter uma gestão um pouco mais ativa do portfólio, talvez aí faça sentido, tá bom? Quando a gente vê que o preço do valor patrimonial está com um pequeno desconto, né, de 0,97%, mas aí está pareado, de certa forma, né? Uma rentabilidade no mês de 1,24%, um valor patrimonial de R$ 100, um patrimônio líquido já bem robusto, né? Esses fundos da Quineia, né, tem todo aí um peso por trás, então eles já são bem robustos, com uma musculatura bem interessante. Então, patrimônio líquido é de 5,8 bilhões de reais, um dividend yield de 1,01% e um último rendimento de R$ 1. Né? A gente vai conversar um pouco sobre ele. Daqui a pouco uma liquidez diária que muito tranquila, né? 123.199 negociações, nada o que falar em relação a isso. Muito antes, pelo contrário. Como eu disse, né, tem todo o peso aí do grupo Itaú, como já está escrito aqui, né? Quineia é uma empresa Itaú. Tem pessoas aí que ficam um pouco mais resistentes com esses grandes bancos, mas eu acho que tem esse ponto positivo, né, que tem toda uma robustez por trás, tá bom? Patrimônio líquido a gente já falou, o número de cotistas é super relevante na indústria, né, 197 mil cotistas, uma média de área de liquidez de 10 milhões, ou seja, nada que se preocupar para o investidor pequeno, muito antes pelo contrário, né, bem interessante essa liquidez aqui, bem relevante. Uma taxa média aí que está bem atrativa, em um cenário de Selic bem alta, de CDI mais 2,52%, lembrando que o Brasil ele é um país aí que tem os juros aí historicamente altos e nessa situação que a gente está agora, os juros reais estão bem altos. Lembrando que os juros reais são aqueles que estão acima aí da inflação, que é eles que você tem que, de certa forma, ter ainda uma atenção um pouco maior, né? Porque não adianta também. Você tem aí, por exemplo, assim, uma rentabilidade super interessante, nominalmente falando, mas aí quando você vai olhar, por exemplo, a inflação aí está muito maior do que a sua rentabilidade nominal. Então você está perdendo dinheiro comparativamente falando, digamos assim, que a gente chama, né, de um ganho real. Você não está tendo um ganho real, está tendo um ganho nominal. Então isso aqui é muito importante. Mas no Brasil a gente está com juros reais, então é isso. Então a gente vê aqui, né, ele fala sobre uma posição mais, digamos assim, consolidada do patrimônio. A gente vê aqui que o fundo
apresentava ao fim de fevereiro uma alocação em relação ao seu patrimônio de 98,2% em CRI, 3,6% em LCI e 5,4% em outros instrumentos de caixa. E a gente já falou aqui do CDI mais 2,52% ao ano. Quando a gente vê que em dividendos foi R$1 aí por cota, que tem uma rentabilidade equivalente a 105% da taxa DI, o que não é algo fácil, né? Como a gente sabe aqui, bater a renda fixa no Brasil não é algo fácil. O Ibov não consegue, mesmo em janelas muito grandes, de 10 anos, por exemplo, muito antes, pelo contrário, né? Fica bem abaixo do CDI. Isenta de imposto de renda, é o que a gente chama de gross up, que a gente fala daqui a pouco, né, que a gente passa uma régua aí em investimentos que tem imposto de renda e outros que não tem. Por exemplo, se eu for colocar aí no Tesouro Direto, você vai ter que pagar aí, mesmo que você fique com um bom tempo aí, no mínimo você vai ter que pagar 15%, né, na taxa regressiva, que vai de 22,5% até 15%. Então aí você tem que considerar que esses rendimentos aqui, eles são isentos de imposto de renda, que faz uma grande diferença no seu cálculo, sua própria rentabilidade. E aqui ele fala, né? Destacamos que os dividendos de fevereiro tendem a ser menores devido ao menor número de dias úteis do mês. 18 dias úteis no mês comparado a 22 dias úteis em janeiro. Então isso aqui você tem que ficar atento se você estiver pensando em estudar um pouco mais sobre esse fundo, né? Que aí essa rentabilidade, digamos assim, ela vai ser impactada com os dias. Então em janeiro, como tem mais dias aí, provavelmente vai ser, vai ter uma rentabilidade melhor do que fevereiro, que tem menos dias. Uma taxa de administração de 1,08% ao ano, que não é uma taxa barata, mas pelo menos não tem taxa de performance, o que já é algo positivo na minha opinião, né? A taxa de performance ela tem que fazer muito, muito sentido no fundo, na minha opinião. Então o que a gente vê, né, que a reunião de Copom de fevereiro de 2023 foi decidida a manutenção da taxa Selic, isso se manteve também, né? Então a gente vê que o mercado muito provavelmente não está esperando grandes quedas na taxa Selic, não, né? Mas aí ficou nesses últimos meses aí uma discussão se a taxa Selic ia abaixar um pouco, se não ia, enfim, acabou não se concretizando, como eu acabei de mostrar aqui no início do vídeo, tá bom? A exposição atual do veículo nesse tipo de passivo financeiro é de aproximadamente 7,1% do patrimônio líquido do fundo, ou seja, aí uma dívida aí bem tranquila, né, comparativamente falando com o patrimônio líquido do fundo, na minha opinião, né? A gente já falou aqui da taxa de administração, no início do fundo de 2012, isso é interessante, né? É um fundo aí que já tem uma certa história, comparativamente, que a nossa indústria é muito nova. A gente viu aqui, né, CDI 2,52%, isso aqui vai ser em 97,5%, ou seja, esse vai ser um fundo interessante para você colocar em carteira se você gosta. Você pega, por exemplo, um fundo que tem IPCA, né, e um fundo, por exemplo, que tem CDI. Então aí você vê que a taxa Selic, por exemplo, aumenta, você pode aumentar um pouco sua exposição em CDI, por exemplo. Aí você vai fazendo aí essas alocações táticas, mas sempre lembrando que fundos imobiliários são por longo prazo, tá bom? Então, né, por exemplo, você não deixa de lado, por exemplo, às vezes fundos de tijolo ou fundos que talvez estejam descontados, mas que seriam interessantes para a sua estratégia, né? Então, isso aqui a gente já conversou, né, do percentual em CDI, então é um fundo que tem um direcionamento. A gente vê aqui, né, que é um fundo aí que tem 56,3% e 27,2% em escritórios e em shops, respectivamente, né, em termos de setor. Então aí, como a gente vê, né, como é que é interessante que essa indústria toda se conecta aqui, o crédito ele existe por um objetivo, por um motivo, né? Então a gente tem que torcer sempre que o país melhore. Ah, Daniel, mas a taxa Selic está super alta, nossa, estou ganhando altos rendimentos. Ou então em fundos de inflação, a inflação está super alta. Bem, isso aí uma hora a conta chega, tá bom? Então a gente tem que sempre aí que pensar, sempre torcer para o país melhorar. Em termos de informações contábeis, né, a gente vê aqui que ele se manteve, de certa forma, aí na casa de uns 1,20, 1,10, alguns meses um pouco, uma distribuição um pouco maior, mas aí de 1,20 ele passou para R$1, né? Mas aí ele mantendo essa taxa aí, de certa forma, interessante, tá bom? E aí que a gente vê com a gross up que a gente estava conversando antes, né, que você passa a régua. Então, quando você compara com investimentos que eles não pagam imposto de renda ou tributação, né, com investimentos que pagam tributação, e você vê que tem um ganho aí interessante na sua rentabilidade.
Isso aqui é uma boa perspectiva para você ter, né? Então, em janeiro teve 121% e em fevereiro teve 123% aí na taxa DI Gross Up, né? Então, é algo que você pode aí colocar aí nas contas dos fundos imobiliários, que essa isenção do imposto de renda ou de tributação é algo muito, muito vantajoso para a sua rentabilidade no longo prazo, como, né, você já deve ter percebido isso se você já investe em fundos imobiliários. E aqui é interessante a gente só conversar aqui só rapidamente, antes da gente passar para o final do vídeo, o quanto que é interessante esses fundos muito grandes, né? Eles têm muita diversificação. Então a gente vê aqui que são, sei lá, vamos pegar aqui os 3 primeiros. Então aqui, primeiro aqui, né, um CRI, 373 milhões, o segundo 311 milhões e o terceiro 280 milhões. São valores muito, muito expressivos. E quando a gente olha o percentual da carteira, 6%, 5% e 4,6%. Ou seja, são investimentos altos, né? Ou seja, são CRIs muito altos em termos de valor que você não teria acesso, muito provavelmente, mesmo se você tivesse esse valor, que é um valor pouco acessível para pessoas físicas, né? São valores nas centenas de milhões de reais. E você ainda pega isso e você pega aí 6% do PL, ou 5% do PL, ou 4% do PL. Isso é uma das grandes vantagens de fundos de CRI como um todo, tá bom? Então eu sempre gosto aí de fundos um pouco mais robustos, com um pouco mais de musculatura. E aqui ele fala também, né? A Kinea também produz bastante conteúdo, é interessante, eu gosto bastante de ver. E para se você achar interessante, né, também que você pode olhar o LTV, que é o Loan to Value, que é a perspectiva da dívida. Né? Então, quanto menor esse valor aqui, melhor, tá bom? Loan to Value é como se fosse a perspectiva da comparação da garantia com a sua dívida, tá bom? Então, quanto menor aqui, melhor, porque em tese, mais incentivo tem o devedor de pagar a sua dívida, tá bom? Mas você pode olhar aí quanto, por exemplo, aqui 40%, 48% é mais interessante do que, por exemplo, 70%, 80%, 90%. Então, isso aí é uma forma de você também olhar a qualidade do crédito, beleza? Mas é isso, um vídeo curtinho mesmo, só para a gente refletir aí sobre alocações táticas e estratégicas na nossa carteira. Beleza? Se curtiu, deixa seu like e até o próximo vídeo. Abraço, tchau, tchau.